Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Expressar minha alegria, estar aqui pela primeira vez, nesse momento histórico e marcante na vida da igreja, em que Deus concede a graça dos irmãos poderem se reunir para adorar o Senhor por 34 anos de história, de bênçãos, as quais abundantemente o Senhor derramou sobre esse lugar. Agradecer o reverendo Diego pelo convite, pela oportunidade de usar esse púlpito, a confiança, e a todos os pastores aqui presentes, os presbíteros, enfim, que Deus nos abençoe nesses 2 dias e que graciosamente o Senhor queira se apropriar da minha vida para ministrar o coração dessa igreja. Me pediram para que eu pudesse estar compartilhando com vocês algumas palestras que eu ministrei na consciência cristã. Então, eu gosto mesmo é de expor as Escrituras, mas nessas minhas abordagens vai ser um pouco mais temático, né? Já que são temas bem desafiadores para todos nós, mas que eu acredito que eu vou conseguir, de alguma maneira, dialogar com as Escrituras, e por isso mesmo eu quero partir do texto bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, livro dos Juízes, capítulo de número 17. Capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: De onde você vem? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, o nosso tema hoje à noite é como ser uma igreja saudável numa cultura de consumo. E eu gostaria de iniciar essa palestra, essa exposição, lembrando o seguinte: na época áurea dos gregos, dos grandes filósofos, eles chegaram à conclusão que o que norteia o mundo é a natureza. O centro de todas as coisas é o próprio cosmos. Tudo o que o homem tinha que fazer era encontrar o seu lugar dentro dessa ordem e, a partir daí, ele ia colocar em prática as suas virtudes. Então, na época dos gregos,
o centro de tudo era a própria natureza, para nós, a criação. Posteriormente, tivemos o advento do cristianismo, e de maneira rápida o cristianismo se expandiu sobre todo o mundo romano conhecido da época. E o centro norteador passa a ser Deus, a revelação de Deus. De modo que durante séculos e séculos, o mundo acreditava que Deus era o centro de todas as coisas e que todos deveriam ser norteados, guiados, conduzidos pela revelação à Bíblia Sagrada. Mas já a partir do século XVIII, tivemos o advento do racionalismo moderno. Com o advento do iluminismo, passou-se a crer de que a razão é que norteia todas as coisas, guia todas as coisas. O centro de tudo é a razão. A revelação deveria ser descartada. E qualquer coisa da revelação só deveria ser considerado se a razão reconhecesse. A verdade já não é mais determinada pela revelação, mas pela razão. E é claro que isso trouxe uma mudança radical na cosmovisão, no modo das pessoas enxergar o mundo, enxergar a própria vida. Mas as coisas mudaram. Veio a grande revolução industrial e todo mundo passou a crer que o mercado é que norteia todas as coisas. Que o mundo, a vida é regida pelas leis do mercado. Não demorou muito, o mercado sobrevive da mão de obra dos trabalhadores, começou a se falar dos direitos do trabalhador. E que, de alguma maneira, o mundo deveria girar em torno do trabalho, do trabalhador, do direito desses trabalhadores. Mas, meus irmãos, o tempo passou. E, a partir daí, veio a pós-modernidade. E, nesse contexto que estamos vivendo, o centro de tudo é o consumo. O mundo é, de alguma maneira, norteado pelo consumo. Se não consumimos, as empresas não vendem. A economia entra em recessão. Há desempregos, empresas vão à falência. O Estado arrecada menos impostos. E as pessoas, na medida em que diminui o seu poder de compra, e que elas também não conseguem ter trabalho, elas não têm acesso ao mercado, não têm acesso ao consumo, elas estão literalmente excluídas da própria vida. De modo que hoje parece que tudo depende do consumo, mas isso não é apenas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, isso também do ponto de vista existencial, porque há muita gente que acredita que a felicidade está na quantidade de bens que ela compra, de comida que ela come, de viagens que ela faz, de roupa que ela veste. E a partir daí, há uma mudança muito grande na cultura, na sociedade, de modo que podemos afirmar que estamos sob o impacto de uma cultura de consumo. E o que é que significa isso? Significa que somos permanentemente bombardeados com apelos e promessas de felicidade, que nos dizem que essa tal felicidade depende da aquisição de novos bens e de novos serviços. Significa que somos constantemente induzidos a adquirir produtos, diga-se mercadorias, como meio de autoafirmação, satisfação pessoal e sensação de poder. Quem entra no shopping e usa muito bem ou muito mal, diga-se, o seu cartão de crédito e sai de lá com um bando de sacolas na mão, dá uma sensação de poder extraordinária até que a fatura chegue. Somos convencidos através dos apelos, das peças publicitárias, dos marqueteiros, e do estilo de vida das celebridades, a satisfazer necessidades que até então
não sabíamos que tínhamos. O papel do marketing é gerar necessidade onde não há. Somos levados a um ciclo vicioso de necessidade, consumo e insaciabilidade, que aos poucos vai produzindo vazio existencial, depressão, vida fútil. Somos induzidos a pensar que a nossa importância como pessoa está reduzida ao poder de compra do nosso cartão de crédito. E que a nossa identidade está intrinsecamente associada aos bens e serviços adquiridos. Diante disso, surgem duas perguntas. A primeira é: de que maneira, como igreja, nós devemos discernir a cultura de consumo? Devemos interpretá-la, devemos julgá-la e devemos ter um posicionamento bíblico diante dela. A segunda pergunta é: como podemos ser uma igreja saudável numa cultura de consumo? Numa sociedade regida pela lógica do consumo. Então, queridos, é sobre isso que eu quero tentar me ater e responder. Então, para isso, primeiro, vamos tentar caracterizar o que é de fato uma cultura de consumo, para que depois a gente pense o que é uma igreja saudável, porque só uma igreja saudável dará uma resposta relevante e bíblica a essa cultura. Porque essa cultura fez dos bens e serviços, dos bens e dos serviços, o seu ídolo, o seu Deus. E só a igreja pode destruir o Deus Mamon, erguido pelo próprio mercado, e apontar outra vez para Deus. Porque nunca o Deus soberano, o Deus criador, redentor e provedor de todas as coisas, deixou de ser o centro norteador de todas as coisas. Mas é preciso trazê-lo de volta a essa cultura. Então vamos caracterizar o que seria uma cultura de consumo. Primeiro, é uma cultura relativista. Numa sociedade de consumo, temos a promessa de que podemos satisfazer desejos, cobiças e paixões, sem levar em conta questões de ordem ética, moral ou religiosa. Numa cultura de consumo, você vive para satisfazer desejos, para realizar vontades, para concretizar cobiças. Mesmo que para isso, as questões de ordem ético, moral e religioso sejam absolutamente relativizadas. Ou seja, queridos, numa cultura de consumo, todos os meios são lícitos, contanto que os desejos sejam satisfeitos. Não é assim o comportamento na sexualidade? Não é assim o comportamento na questão de como ganhar dinheiro? Não importa de que maneira você fará, contanto que você faça aquilo que o seu coração está lhe mandando. A prometida satisfação acaba, porém, despertando novos desejos, pois uma vez satisfeito um desejo, o encantamento desaparece, dando lugar a novos desejos. Não sei se você já percebeu que nenhum produto é tão bonito na sua casa como é na vitrine. Parece que quando chega em casa já perdeu o feitiço, perdeu o encantamento, que é exatamente para você voltar e tentar encontrar aquele encantamento perdido. É do interesse dos agentes econômicos e das empresas de marketing manter o consumidor insatisfeito,
Para isso, novos produtos mais sofisticados são disponibilizados no mercado, a fim de despertar novos desejos, novas necessidades e a compulsão que conduz a novas compras. É interessante. Você olha para alguém que acabou de comprar um celular, mas já não presta, porque o mercado está dizendo que aquele celular está ultrapassado. Aquele carro já não serve. Aquela televisão também não serve. Porque a tecnologia acabou de produzir alguma coisa nova que vai despertar em você agora novas necessidades. E você, como bom consumidor, vai sair para comprar. Nesse contexto, o consumidor é um viciado que tenta preencher o vazio da alma, as carências afetivas, as ansiedades do coração, comprando, comprando e comprando mais coisas. Surge, porém, uma pergunta. Como a sociedade de consumo faz para manter as pessoas comprando coisas que julgam trazer felicidade, se após aquela compra a felicidade não veio? Simples. O marketing vai dizer que o próximo produto vai fazer aquilo que o anterior não fez. Trazendo isso, meus irmãos, para a questão religiosa, não é diferente. Você olha para muitas igrejas e as promessas estão lá. Saúde, riqueza, ausência de problemas e de sofrimento. As pessoas vão lá, participam daquelas reuniões e muitas vezes nada acontece. Aí você pergunta, e por que elas voltam? A razão é simples. A frustração pela bênção não alcançada na campanha anterior é momentaneamente superada através de novas promessas, novas campanhas, novos símbolos sagrados, uma nova experiência, novos sacrifícios de fé, um novo movimento, um novo método. E assim se mantém o consumidor religioso, sempre atraído por uma nova promessa, por um novo objeto sagrado, por um novo encantamento ou enfeitiçamento. Portanto, essa cultura, ela é relativista, porque ela não considera a palavra de Deus como norma. E quando ela entra na igreja, ela destrói todos os fundamentos da fé, em detrimento daquilo que parece ser mais satisfatório, mais urgente, mais imediato, mais encantador. Em segundo lugar, a segunda marca de uma sociedade de consumo é exatamente a cultura do descartável. Assim como acontece numa sociedade de consumo, ela lida muito com o lixo. Porque na medida em que as pessoas compram coisas novas, elas descartam as antigas. E um dos grandes problemas do mundo moderno é o que fazer com o lixo. O lixo é um problema. E é interessante você observar que numa sociedade de consumo existe uma grande ironia. Porque enquanto você consome mercadorias, você é consumido pelo próprio sistema. E mais, o consumidor de hoje, ele é tratado como mercadoria também e descartado no dia do amanhã. Basta que ele não valha mais para o mercado, basta que ele não tenha mais um cartão de crédito, ele é descartado. Mas o problema não é esse. O problema é que, assim como numa sociedade de consumo, temos também a religião de consumo, que trabalha basicamente com 3 palavras: novidade, desejo e descartável. Na religião de consumo, você é convidado a atentar para as últimas novidades que estão surgindo na religião. Nada que é antigo serve, é preciso descartar. E aí surge o desejo de coisas novas. E, naturalmente,
Você descarta tudo aquilo que você cria, tudo aquilo que você fazia, e é por isso que a cada dia surgem novas igrejas, com novas doutrinas, novas perspectivas, e elas enchem rapidamente. Porque uma vez que a lógica é de consumo, ela atende muito bem aos anseios da sociedade. Mas lembre-se, a igreja não está aqui para dar aquilo que as pessoas querem, mas para dar aquilo que elas precisam. E elas precisam da graça. Uma cultura de consumo é necessariamente, então, uma cultura do descartável. A chegada das coisas novas requer que as antigas sejam descartadas. É preciso descartar tudo que não corresponde com as expectativas criadas. O grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele diz o seguinte: se é grande o índice de mortalidade das expectativas, maior é a fecundidade de novas expectativas. As pessoas criam expectativas e daqui a pouco elas morrem. Mas rapidamente surgem novas e novas expectativas que poderiam chamar de ilusões. A terceira característica dessa sociedade de consumo é que se trata de uma cultura da imitação. Numa cultura de consumo, há mais estímulo para quem consome do que para quem produz. A cultura de consumo, primariamente, consome, reproduz e imita, ao invés de criar, criticar e discernir. Numa cultura de consumo, pensar dá preguiça. Você quer tudo pronto, tudo rápido, fast food. E assim como no shopping do Éden, tudo que é desejável aos olhos, tudo que promete satisfação, tudo que promete realização, tudo que promete autonomia, inclusão no universo superior, ou supostamente superior, é bem aceito. A cultura de consumo, portanto, não quer pensar, não quer militar, não quer se esmerar. A tendência é copiar o que é mais fácil, aquilo que é funcional, que é pragmático. Simplesmente recebe e consome as coisas, aceitando-as como são, sem perguntar como devemos ser. Uma igreja ou um crente que age assim, acaba incorporando a cultura secular e se amoldando acriticamente ao modo do mundo ser. E é assim que tem sido. As pessoas simplesmente vão incorporando essa cultura que está aí, sem criticar, sem discernir, sem se posicionar. Mas uma quarta característica dessa sociedade de consumo é que a sua cultura é velozmente mutável. Tudo muda rapidamente. Uma das marcas da sociedade de consumo é a moda. E a moda muda rapidamente. E as pessoas mudam tudo como quem muda a moda. Mudam de igreja, mudam de casamento, mudam e mudam. Numa sociedade de consumo, o aspecto mutável fica claro em que o produto que ontem era considerado luxo passou a ser visto como uma necessidade hoje. Enquanto que o luxo de hoje se transforma na necessidade do amanhã. Eu acho interessante porque, antigamente, um carro que tivesse ar-condicionado era luxo. Hoje é uma necessidade. Um carro hoje que tem um serviço de multimídia, talvez ainda seja luxo. Amanhã será apenas uma necessidade. E nós vamos agregando coisas e mais coisas, como necessidades básicas. E então, os apelos de consumo é nesse sentido. O problema é que isso muitas vezes produz conflito,
e ansiedade. De um lado, o consumidor, por exemplo, é seduzido a se deliciar com todos os alimentos que prometem sabores e prazeres irresistíveis. Por outro lado, há uma indústria voltada para dietas, academias, corpos esculturados e saudáveis. Aí vem a ansiedade, o conflito. Tem gente que come até dizer basta, e depois vai para a academia para tentar perder as gorduras. E nesse conflito, ele não sabe o que fazer. Mas o fato é que aqui tem apenas alguns elementos que eu gostaria que você fixasse. A cultura de consumo é mutável. Tudo muda rapidamente. E se trouxermos isso para a vida e para a igreja, a gente vai ter que romper com padrões éticos, morais e teológicos. A cultura dos nossos dias é de imitação. E se assim fizermos, teremos que nos amoldar ao mundo. Ser como o mundo é. A cultura de consumo é descartável. E se assim fizermos, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que descartar a igreja, vamos descartar pessoas, vamos descartar valores, princípios e tudo mais. A cultura do consumo, ela é uma cultura relativista. Se nós quisermos abraçar essa cultura, nós vamos ter, então, que abrir mão de tudo aquilo que é normativo, de tudo aquilo que é imperativo, à luz da palavra de Deus. Bom, diante desse quadro, surge uma segunda pergunta, então. Como ser uma igreja saudável numa cultura de consumo? O escritor Mark Dever, pastor batista americano, ele diz uma coisa: uma igreja saudável é uma congregação que reflete crescentemente o caráter de Deus conforme revelado em sua palavra. Uma igreja saudável, continuamente, ela está refletindo o caráter de Deus na sua vida comunitária. Isso significa que uma igreja saudável, ao contrário de uma religião de consumo, é centrada em Deus e nas Escrituras, e nunca nas demandas humanas. Uma sociedade de consumo foca tudo na direção do homem. Uma religião de consumo existe para satisfazer supostas necessidades humanas. Mas uma igreja que é saudável, o seu propósito é Deus, é glorificar a Deus, é agradar a Deus e é refletir a glória de Deus, o caráter de Deus na sua própria vida. É interessante porque no texto que nós lemos, fica muito claro que ali tem uma religião de consumo. No finalzinho eu vou exatamente abordar isso, mas preste atenção, porque o que Mica quer não é alguma coisa que satisfaça Deus, mas é uma divindade que lhe faça bem. O seu alvo não é a glória de Deus, o seu alvo é a sua satisfação pessoal, é o seu bem-estar. E é incrível como isso é abertamente pregado nos púlpitos das igrejas, sem nenhum tipo de constrangimento. Portanto, queridos, se nós queremos de fato uma igreja saudável para os nossos dias, ela tem que ter um propósito: agradar a Deus, glorificar o seu nome para todos sempre. Vejamos então aqui quais são alguns aspectos, pegando esse princípio básico de que a igreja existe para a glória de Deus.
vamos ver alguns aspectos de uma igreja saudável. Primeiro, ser uma igreja saudável não significa ser uma igreja perfeita. Isso aqui é importante, porque numa sociedade de consumo, as pessoas estão sempre criticando aquilo que não muda de acordo com a tecnologia e de acordo com a cultura. E você olha para a igreja e parece que a igreja ela se tornou ultrapassada exatamente porque ela não caminhou de mãos dadas com a cultura. E então você começa a olhar para a igreja e só consegue encontrar defeitos. A coisa mais fácil do mundo é você olhar para dentro de uma igreja que você conhece todo mundo, que você conhece a realidade da igreja e encontrar defeitos nela. Isso é fácil. Então, na medida em que as pessoas acham defeitos na igreja, elas dizem assim, eu preciso mudar de igreja, porque essa igreja ela só tem problema. No entanto, aqui surge um alerta. Não há igrejas perfeitas, nem mesmo na Bíblia. Para mim, tem duas igrejas muito especiais na Bíblia, a de Jerusalém e a dos Filipenses. Mas em ambas você encontra pecado. Quando você lê o capítulo 5 de Atos, você encontra que de dentro da igreja está surgindo crentes que são completamente problemáticos, como Ananias e Safira. Quando você olha para a igreja dos Filipenses, Paulo está dizendo, olha, não faça nada por contenda ou vanglória. Isso porque havia rivalidade, conflito entre irmãos. E olha que aquela igreja era uma igreja abençoada. Sobretudo uma igreja missionária, uma igreja generosa. O apóstolo Paulo diz isso, aquela era uma igreja que andou com o apóstolo Paulo na missão de plantar outras igrejas, que está cuidando do apóstolo Paulo enquanto ele está preso, mas ainda assim era uma igreja imperfeita. Agora eu pergunto, e o que dizer da igreja dos Romanos, a qual Paulo diz no capítulo 16, versos 17 e 18, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Paulo está dizendo, tem gente aí dentro que não segue toda essa doutrina que eu acabei de ensinar aqui nessa carta. Olhe para eles, tenha cuidado com eles, eles provocam divisões, escândalos e desacordo, contenda dentro da igreja. Esses tais, diz Paulo, não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Quando Paulo escreve a sua segunda carta, no capítulo 11, verso 18, ele fala de suas dores e dos seus sofrimentos, e uma das coisas que ele diz é que pesa sobre ele diariamente a preocupação com todas as igrejas. E por que Paulo se preocupava com as igrejas? Porque muitas vezes elas estavam diante de desvios doutrinários, diante de crises de ordem moral, diante de problemas relacionais dos mais gritantes. Na própria carta que Paulo escreveu a Corinto, a primeira carta, Paulo no capítulo 3 diz que essa igreja é uma igreja de menino, que ainda não podia receber alimento sólido. E qual era o problema dessa igreja? É que ela tinha práticas que eram segundo o padrão do mundo. Uma igreja cheia de partidarismo, de facções e de pecados dos mais gritantes. Portanto, queridos, nós não podemos imaginar que uma igreja saudável é uma igreja perfeita. Mesmo que ela seja uma igreja saudável, uma igreja íntegra, santa, fundamentada no Evangelho, ainda assim, ela sempre terá pecados que precisam ser combatidos. E que por isso o Evangelho é pregado. Por isso o trabalho pastoral existe. Por isso o auxílio de todos os membros, para que a igreja progrida em santidade e glorifique ao Senhor. Segundo lugar, ser uma igreja saudável significa jamais negociar o inegociável. Isso aqui é uma marca de uma igreja saudável. Ela nunca admite que as coisas, os valores, os princípios inegociáveis seja negociado a custo de qualquer coisa.
ela não admite. Ela está firme e absolutamente comprometida com esses valores e, portanto, para ela são completamente inegociáveis. Aqui chama atenção porque já no século XVI, com o aparecimento de diversas denominações, os irmãos reformados começaram a perguntar: como é que a gente vai saber se de fato pode se relacionar com esses evangélicos, que era um nome dado a esses irmãos que foram surgindo, evangélicos. Como é que a gente vai saber se eles são crentes? Como é que a gente vai saber se pode ter comunhão com eles? E é interessante, R.C. Sproul diz que 2 elementos foram considerados. Se eles, de fato, criam nas Escrituras, sola Escritura, criam na autoridade das Escrituras, e sola fé, sola fide, a justificação. Então, como é que eu sei que esse irmão eu devo andar com ele? Se ele crê na autoridade da Bíblia, e se ele crê que a salvação é pela justificação, ou seja, é pelos méritos de Cristo, é pela graça, mediante a fé. Aí você olha e diz: só isso? Porque, meus irmãos, se você olhar hoje, são poucos aqueles que de fato creem na autoridade das Escrituras. E se crê na autoridade das Escrituras, terá uma doutrina saudável. E se crê que a justificação é somente pela fé, na obra de Cristo, no sacrifício de Cristo, significa dizer que tem uma concepção saudável do que é salvação. Nunca será uma salvação pelas obras, mas pela graça, considerando que as nossas obras são um trapo de imundície. Portanto, esses eram 2 elementos que para os reformadores eram completamente inegociáveis. Com ninguém eles fariam qualquer aliança, abrindo mão. Isso aqui de uma maneira muito generalizada. É claro que, indo para as minúcias, tinha uma série de outras coisas. Agora, trazendo isso para nós, hoje, o que é que a gente considera inegociável para uma igreja saudável? O que é que a gente considera? Eu poderia colocar aqui muitas coisas, mas eu quero colocar apenas 3 coisas. A primeira delas é a pregação bíblica. Uma igreja saudável, ela não pode abrir mão da pregação, do ensino, do discipulado, do doutrinamento. E eu quero que você saiba que há uma forte pressão de todos os lados, para que a gente não creia mais na autoridade das Escrituras e não dê espaço à pregação e o ensino no culto. Isso de todos os lados, independente da denominação. A gente vê ataques de todas as formas, não há mais fronteiras. E por que isso? Quando você olha para a lista dos dons na Bíblia, todas essas listas são encabeçadas com os ministérios de ensino, com os dons de ensino. Por quê? O ensino, a pregação é primazia na vida da igreja. É por meio da pregação que Deus corrige todos os pecados da igreja e que Deus dirige a sua igreja no caminho da verdade. É pela pregação do Evangelho que a fé nasce no coração dos pecadores, conforme obra do Espírito Santo, e eles são salvos. Portanto, isso aqui é inegociável. A pregação bíblica, a pregação expositiva do Evangelho. Mas eu quero ir para uma segunda marca. A segunda marca é a disciplina eclesiástica. Considerando que numa igreja tem pregação, tem doutrina, ali Deus está dizendo como é que Ele quer que o seu povo ande, como Ele quer que o seu povo proceda em todas as áreas da vida. Visto então que as pessoas se tornam faltosas para com os mandamentos de Deus, para com a lei de Deus, para com o Evangelho pregado, convém que elas sejam disciplinadas. E qual é o propósito? Restaurá-las, trazê-las de volta à comunhão, manter a pureza da igreja, a santidade da igreja. A disciplina é uma maneira
clara da igreja dizer que ela é diferente do mundo e que ela não compactua com as práticas que normalmente o mundo considera normal. Assim sendo, a disciplina é indispensável para você manter a pureza e a santidade da igreja. Mas a terceira marca, eu diria que é a adoração bíblica. Eu quero usar o termo a adoração bíblica, numa referência ao culto. E por que eu quero colocar o culto e não simplesmente os sacramentos? Porque se tem uma coisa que foi atacado nos últimos anos, mais do que qualquer outra coisa, é o culto. Eu costumo dizer que o culto se tornou o bezerro de ouro de muitos crentes. Quando um pastor chega numa igreja que ela não tem uma visão reformada, e ele quer reformar aquela igreja, o seu grande embate será a mudança do culto. A liturgia, os cânticos, os elementos que introduziram ali, para retirar, é uma batalha sem fim. Então, se tem uma marca que a gente não pode negociar, é a adoração bíblica, porque se o culto for biblicamente promovido para a glória de Deus, isso significa dizer que ele vai alcançar o objetivo, que é que Deus seja exaltado, que Deus se revele diante das pessoas, mas também que o culto vai alcançar outro objetivo, que é edificar a igreja. Por quê? Um culto correto, corretamente bíblico, ele tem todos os elementos necessários para a edificação da igreja. Orações, leitura bíblica, ministração da palavra, cânticos, a ministração dos sacramentos, tudo isso é indispensável, porque são meios de graça que Deus usa para santificar a igreja, são meios de graça que Deus usa para abençoar a igreja. E, portanto, queridos, todas as vezes que a gente sai de casa para ir para um culto que tem os elementos bíblicos introduzidos nele, isso significa dizer que ali Deus está ministrando graça ao nosso coração, seja pela pregação ou por qualquer outro desses elementos. E por isso, nós devemos considerar o culto bíblico, não o culto segundo os moldes da cultura, mas o culto bíblico como uma marca inegociável, uma prática inegociável da vida da igreja. Mas deixa eu ir para uma terceira marca de uma igreja saudável. Uma terceira marca de uma igreja saudável é quando ela está pronta para negociar o que for negociável. É claro que aqui merece uma reflexão muito ampla, muito profunda. Mas deixa eu colocar aqui algumas coisas. Uma igreja saudável, ela é uma igreja aberta à mudança. Não a mudança que a cultura quer, mas a mudança que o próprio Evangelho exige. Não esqueça que quando Jesus veio, ele estabeleceu mudanças, e mudanças necessárias. É uma igreja que não cai no conformismo, e nem se torna estática, porque ela sabe que ela é um organismo vivo. E, portanto, uma igreja saudável é uma igreja em que esse organismo está em atividade, produzindo vida. Uma igreja avessa à mudança é uma igreja que não sabe diferenciar a forma do conteúdo. A forma você muda, o conteúdo permanece. Negociar o negociável significa, por exemplo, distinguir a tradição teológica do tradicionalismo religioso. A tradição teológica, irmãos, faz parte da catolicidade da igreja, da história da igreja, da convicção de que durante séculos o Espírito Santo falou ao coração da igreja. E que essa tradição não pode ser jogada no lixo em nome de uma novidade. Mas o tradicionalismo são aquelas coisas que a gente vai adquirindo ao longo dos anos com a própria cultura. E que quando pensa que não, a gente está numa igreja pesada, estática e moldada ao tempo, sem nos apercebermos. Há um duplo equívoco aqui que a gente precisa evitar.
Primeiro, é que não é pelo fato de algo ser novo ou antigo que ele deva ser aceito. O segundo, é que não é pelo fato de algo ser novo ou antigo que deva ser rejeitado. O fato é que tem gente que rejeita tudo que é antigo, só pelo fato de ser antigo. Tem gente que rejeita tudo que é novo, só porque é novo. E tem gente que aceita tudo que é antigo por ser antigo, ou que aceita tudo que é novo por ser novo. Não. Nós vamos ter que fazer uma avaliação de cada realidade, se quisermos estabelecer uma reflexão nesses termos. Ok. Se é verdade, irmãos, que não temos que abrir mão da centralidade da pregação, da disciplina eclesiástica, da correta administração dos sacramentos, de um culto em que os elementos sejam apenas aqueles que a palavra de Deus revela, a fim de que nós sejamos uma igreja saudável, viva e revigorante, também é verdade que não podemos justificar o estado de apatia e esterilidade da igreja sobre o argumento de que estamos primando a qualidade bíblica. Aqui é um desafio para nós. Às vezes, a gente acha que a qualidade é inimiga da quantidade, é inimiga da relevância, é inimiga da penetração na sociedade. Não. Se uma igreja ela é de fato biblicamente qualificada, se ela tem a graça e o poder do Espírito Santo, ela vai prevalecer nessa cultura, sem que a gente tenha que se amoldar a ela. O fato é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a igreja é cheia de alegria, comunhão, evangelização, conversão, adoração, oração. E Deus vai acrescentando aqueles que Ele tem como seus eleitos. Ao falar desse tema, o pastor John MacArthur disse o seguinte: uma atitude inflexível é a desgraça de uma igreja saudável. Devemos estar dispostos a crescer, a adaptar-nos e a experimentar coisas novas, porém jamais às custas da verdade bíblica e em detrimento da mensagem do Evangelho. Isso ele diz naquele livro, Com Vergonha do Evangelho, a necessidade da gente adaptar-se, experimentar coisas novas, sem abrir mão da mensagem do Evangelho. Infelizmente, meus irmãos, grande parte da igreja brasileira pensa que experimentar coisas novas significa introduzir modismos no culto e suprimir o tempo da pregação. Significa comprometer a simplicidade do culto, por exemplo, e a pureza do Evangelho em troca ou a troca de números. Para mim, experimentar coisas novas é repensar a missão da igreja, é reavaliar a nossa filosofia de ministério, é redescobrir ministérios e áreas de atuação que deixamos para trás, é treinar a igreja toda, para o exercício dos dons, a fim de que o corpo inteiro seja edificado através do serviço, das orações, da comunhão, do cuidado mútuo, da evangelização, do discipulado e da maturidade espiritual. Portanto, é preciso que possamos entender a necessidade dessas mudanças. Uma igreja não será maior nem melhor do que a sua visão. Não devemos esperar que Deus faça o que não cremos. Nem podemos esperar que Deus derrame vinho novo se os nossos odres são velhos e inúteis. Assim sendo, precisamos lembrar do que disse João Calvino
ao comentar Efésios 4 e 7, ele disse: Deus não concede todas as coisas a nenhuma pessoa isoladamente, sendo que cada um tem recebido uma certa medida para que dependamos uns dos outros, e ao reunir o que lhes é dado individualmente, eles têm como socorrer uns aos outros. Aqui aponta para a realidade de que a igreja, ela cresce na medida em que todos exercem os seus dons e que todos são mutuamente ajudados. E é sobre isso que eu gostaria de colocar nosso quarto e última marca. Ser uma igreja saudável significa priorizar o cuidado mútuo. Uma igreja saudável é uma igreja em que todo mundo se importa com todo mundo. Todo mundo cuida de todo mundo. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de uma cultura egoísta. De uma cultura que trata a gente como mercadoria e que descarta as pessoas na medida em que seus anseios já não são alcançados, suas expectativas. Então, dito isso, uma igreja saudável para essa cultura é uma igreja que cuida. Do contrário, ela será uma igreja doente. E aqui me permita uma coisa. Infelizmente, nós temos aprendido que quem deve cuidar da igreja é o pastor e alguns líderes. Mas num corpo, e a igreja é apresentada na Bíblia como um corpo, todos os membros estão entrelaçados e todos cuidam mutuamente uns dos outros. Na cultura de consumo, as pessoas não valem pelo que são, mas pelo que possuem. Os relacionamentos são interesseiros e superficiais. Nos relacionamentos com uma consciência de consumidor, aplicando sempre o critério da utilidade, as pessoas não são cuidadas. O amigo, o irmão, o cônjuge, o funcionário, todos são descartados, sempre que julgamos o custo-benefício desinteressante. Na cultura de consumo, o prazo de validade da satisfação de um produto é cada vez mais curto, de modo semelhante. Os vínculos afetivos nos relacionamentos são cada vez mais frágeis. Pessoas descartam pessoas como se fossem objetos. Portanto, irmãos, se queremos ter uma igreja saudável nessa cultura de consumo, precisamos substituir a mentalidade de consumidor por uma consciência de cuidado mútuo. Como bem alertou Jesus, entre vós não é assim. É diferente. Ninguém pode pertencer à igreja de Deus com uma mentalidade de consumidor. É impossível você permanecer na igreja por muito tempo sem o exercício da comunhão. Eu não sei se vocês já perceberam, todas as vezes que alguém se afasta da igreja, primeiro, ele perde os vínculos relacionais. Daí ele desaparece. Repetidamente encontramos nas Escrituras a expressão uns aos outros. Trata-se de mandamentos que nos ensinam que, uma vez membro de uma igreja, você deve cuidar do outro e o outro cuida de você. Numa cultura extremamente contaminada pelo ódio, a violência, o egoísmo e a indiferença, a expressão uns aos outros representa um fator de impacto capaz de transformar relacionamentos não apenas na igreja, mas na sociedade. Assim sendo, precisamos atentar para esses mandamentos, em que exortamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, e assim todos crescem na presença do Senhor. Quando eu penso nessas questões, eu me lembro de uma igreja histórica, que ela se reuniu para decidir a construção de um novo templo. E eu gosto de citar isso porque é bem simbólico. E aí havia um grupo de irmãos que queria usar o dinheiro para construir um templo
com uma fachada moderna. E os outros queriam uma fachada mais clássica. E aí eles não chegaram a um denominador comum, e a igreja dividiu. A igreja rachou. Então, eu digo, olha aí uma igreja de fachada. Né? Por causa da fachada, a igreja rachou. Então, perceba que às vezes, aquilo que é importante, nós não valorizamos, que é o cuidado. E aquilo que às vezes é institucional e é organizacional, vale mais do que aquilo que de fato é o cerne do Evangelho, que é o amor ao próximo. Precisamos ter cuidado para que não caiamos nessas armadilhas. Eu quero concluir, irmãos, trazendo à luz o texto que nós acabamos de ler. Nosso propósito aqui é basicamente o seguinte: se nós estamos numa sociedade cuja cultura tem essas características, relativista, extremamente voltado para o consumo, mutável, nada tem consistência, nada permanece, precisamos ser uma igreja saudável. No entanto, o que nós observamos com muita frequência é que há uma tendência muito clara da sociedade influenciar a igreja. A cultura exercer domínio sobre a igreja. Isso é lamentável, mas é a verdade. O fato é que todas as vezes que a igreja não é guiada pelas Escrituras ou pelo Espírito Santo, e ela se deixa levar pela cultura, ela se perde. E aqui temos um exemplo. Esse rapaz, o Mica, ele havia roubado um dinheiro da sua mãe. E depois ele parece que passou por uma crise de consciência, e ele devolveu o dinheiro da mãe. Mas o dinheiro, a mãe terminou se comovendo, e deu o dinheiro para ele, e ele construiu um santuário. Ele agora tem um templo maior. Ele agora tem uma religião, e ele agora é um líder. Ele vai despontar. E aí, ele dá os primeiros passos para plantar, digamos, a sua igreja, a sua religião. Só que eu quero que você observe que toda a lógica que ele segue aqui é uma lógica de consumo. Primeiro, a primeira marca dessa igreja do Mica é a idolatria. O versículo de número 5 diz que ele fez uma estola sacerdotal a alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Idolatria é a marca dessa religião. Sabe por quê? Porque aqui ele não está preocupado em ter um santuário que adore a Deus, mas a ídolos. Eu quero lembrar que na sociedade de consumo, numa cultura de consumo, de fato, as pessoas adoram ídolos. Elas podem até vir à igreja, mas não é para adorar a Deus, é para adorar o próprio ídolo que ela criou, que é o seu ego. Uma segunda característica que eu percebo aqui, na religião do Mica, está no verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. A segunda marca, portanto, é o pluralismo religioso. É quando você parte do princípio de que não existe uma verdade que norteie as pessoas, uma verdade que seja universalmente válida para todas as pessoas. Então, cada um constrói a sua própria verdade. Diz que nesse tempo não havia uma liderança, não havia um centro norteador, não havia quem ensinasse, quem pregasse, quem dirigisse o povo para o caminho da verdade. E então, o que você tem aqui é uma perspectiva pluralista. Cada um fazia o que achava mais certo. Essa é a ideia do pluralismo. Cada um tem a sua verdade, porque existe N verdades. A sua é a melhor. Não importa. E aqui tem um Mica. Ele também tem sua verdade. Ele tem sua religião, ele tem seu culto, do seu jeito, do seu modo. A terceira característica dessa religião é que ela é relativista. Olha o verso 7. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá,
que era levita e estrangeiro naquele lugar. Ora, tem uma contradição aqui. Como é que o sujeito é da tribo de Judá e ele é um levita? Para ser um levita, tinha que vir da tribo de Levi. Será que o Mica não prestou atenção nisso? Isso é óbvio, isso é lógico. Mas ele não está preocupado com isso. Porque no afã de ter a sua religião e o seu santuário, ele vai convidar esse rapaz para ser um sacerdote, mesmo que não seja da tribo de Levi. O que esse cara está fazendo aqui é usurpar para si uma condição que não lhe pertence. Ele não tem nenhuma autoridade dada por Deus para ser sacerdote. Mas no relativismo, meus irmãos, ninguém quer saber o que a Bíblia diz. Basta seguir o movimento da cultura. E o movimento da cultura aqui era esse: idolatria. Cada um com sua própria verdade. E cada um construindo seus valores de acordo com sua própria mente. Mas há um quarto elemento aqui que caracteriza essa religião do Mica. Ela é mercantilista. Olha o verso 10. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita, então, aceitou. Ele consentiu, diz o verso 11, e ele ficou ali. Por que aqui a ideia é mercantilista? O que Mica está querendo não é um sacerdote, é um funcionário. Ele paga e ele acha que fazendo isso, ele vai receber a bênção. Não é assim que acontece na religião norteada pela cultura de consumo? O sujeito vai lá, ele não tem compromisso com a igreja, ele não tem compromisso com membresia, ele não dá satisfação de nada, ele simplesmente vai lá e paga pela bênção, e ele julga que agora Deus vai lhe abençoar. Bom, quinto elemento dessa religião é que ela é pragmática. Olha o verso 12. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. Meus irmãos, eu conheço algumas pessoas que elas foram ordenadas ao ministério pastoral depois de um encontro. Foram para o encontro, passaram lá 3 dias no acampamento. Quando foi no final, alguém colocou a mão na cabeça, orou e disse: você volta pastor ou pastora para a sua igreja. Pragmatismo. Ninguém pergunta no pragmatismo se está certo. Pergunta se vai dar certo. Não pergunta se está certo. E para eles está certo. E vai dar certo. Então aqui ele não procura saber o currículo desse rapaz. De onde ele veio, quem ele é, qual é a vida dele. Não, ordena ele sacerdote, está tudo certo. Pragmatismo. Bom, por detrás de tudo isso, tem um fim último. A última marca da religião do Mica é que ela é antropocêntrica. Ela é centrada no homem. O verso 13. Depois de todo esse processo aqui, Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Eu diria, tem um pouco de misticismo aqui. Mas, sobretudo, ela é antropocêntrica, porque ele parte de um pressuposto. Eu tenho um altar, eu tenho os meus ídolos, eu tenho uma estola sacerdotal, eu tenho um sacerdote, eu vou remunerar esse sacerdote, e agora Deus me fará bem. Qual é o problema dessa religião? Deus não é Senhor, Deus é um servo. Mica espera que Deus esteja a serviço dele. Numa igreja saudável, tudo o que a gente quer é a glória de Deus. É que Deus seja Senhor, que Deus seja adorado, que Deus seja reconhecido como o único Deus verdadeiro. Na religião de Mica, tudo o que ele quer é ser abençoado, é se dar bem. E ele julga que agora Deus fará aquilo que ele almeja por uma razão simples.
ele criou alguns mecanismos religiosos aqui, e está tudo bem, Deus vai se agradar e vai fazer o que Ele quer. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente tenha discernimento, para viver nessa cultura, e para que Deus nos dê a graça de a cada dia lutarmos por uma igreja saudável, a começar da nossa vida pessoal, na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado aí pela paciência.